Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós todos os dias estudamos a palavra de Deus, o nosso libertador, nosso redentor, como disse Jó na palavra do Senhor no Antigo Testamento. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso. Esse é o nosso Senhor libertador. Nosso tema da lição da semana foi a Páscoa e o nosso verso especial estava ali em Êxodo capítulo 12, verso 26 e 27, que diz assim: Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Durante a semana nós vimos o derramamento da 10ª praga, a praga que aniquilou o povo do Egito, destruindo tanto os animais quanto pessoas, os primogênitos, os mais velhos. Essa era a maior punição que Deus podia tratar sobre o povo de Israel. Tanto que quando Moisés anuncia essa praga, ele sai irado da presença do faraó, muito indignado pela morte de muitos que aconteceria, pela dureza do coração, pelas escolhas que o faraó teve de se endurecer diante de Deus. Isso aconteceu pois ele se endureceu, ele pecou contra o Espírito Santo. E essa praga em especial era uma praga tão terrível que Deus disse daí na palavra de Deus em Êxodo que não haveria mais um clamor tão grande no Egito depois daquilo. Nunca houve e nem nunca mais haveria. Tão grande seria. Finalmente, o anjo da morte, o anjo do Senhor, passaria como mensageiro de morte e destruição. A morte literalmente bateu a porta das pessoas, mas aqueles que tiveram o sangue do Cordeiro na porta, aqueles que acreditaram pela fé em Deus, esses foram salvos. Tanto hebreus quanto também egípcios, que quisessem e adorassem o Senhor, reconhecendo a soberania de Jesus sobre as suas vidas. Nós vimos na lição de segunda e terça-feira o significado do Pessá, que é passar sobre. É justamente isso, O anjo do Senhor passou sobre as casas do Egito, todo o Egito. E aqueles que tinham o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, o significado espiritual, na porta, esses teriam a vida, porque sangue é vida e o sangue de Cristo nos dá a vida. Mas aqueles que não tinham, esses passaram pela morte. Morte nesse mundo e muitos ali, a morte eterna também, viu? Porque não se curvaram à soberania e ao poder de Deus. Nós vimos a lição de quarta-feira que Deus pede para nós sermos professores, instrutores uns dos outros. Eu tenho que falar para você do amor de Deus, você tem que espalhar essa mensagem para o mundo. Eu peço a você, aproveitando essa deixa, que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham a mensagem do amor e da esperança. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo, comunique-se com Jesus, coloque lá o seu comentário e também mostre que Jesus está com você, que você o ama e que você é um seguidor do Senhor compartilhando esperança, principalmente com as pessoas da sua casa. O maior foco da sua vida deve ser a sua vida com Jesus. Depois disso, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus familiares e depois leve a mensagem ao mundo. É assim que a gente tem que fazer. Primeiro de casa, depois de fora, mostrando o amor de Deus soberano sobre todos. Vimos a lição de ontem, quinta-feira, o juízo de Deus caindo sobre o Egito em uma praga terrível em que destruiu não só os primogênitos do Egito, mas também o orgulho e a arrogância do povo egípcio, que agora tem que se curvar, não tem mais jeito, Tinha que se curvar diante do poder de Deus. E nós vimos então que o povo de Deus saiu cantando, louvando, feliz, não pela morte, mas pela libertação do seu povo. Isso me leva também aos últimos dias da história desse mundo. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, e hoje tem estudo do Apocalipse, hein? Não perca. Mais tarde eu vou colocar o vídeo para você. Se você está vendo esse vídeo mais tarde, a partir do meio-dia, a partir da tarde, na verdade, eu já posto o vídeo do Apocalipse, em que aprendemos as lições de Deus, da última carta de Jesus para todos nós, que é o livro do Apocalipse. E lá no Apocalipse fala também de pragas que cairão sobre o mundo antes da volta de Jesus. E essas pragas, inclusive muito parecidas com as pragas do Egito, vão fazer distinção entre os adoradores de Deus e aqueles que não o adoram. E aqueles que têm o sangue do Cordeiro no coração serão protegidos de todas essas pragas antes da volta de Jesus. E depois que elas caem, vem então uma sentença de juízo e finalmente o povo de Deus é levado para o céu na volta do Senhor Jesus. Muito parecido com essa história que nós vimos no Êxodo. Tudo aquilo que nós vimos até agora foi uma sombra, um exemplo daquilo que vai acontecer no futuro, quando o povo de Deus será perseguido mais uma vez, será liberto das pragas, será salvo, haverá distinção entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta, e finalmente estaremos no céu com Deus para a eternidade. Deus te abençoe e te guarde. Eu gostei muito dessa lição da semana, gostei muito da sua presença aqui no meu canal. Peço a você que compartilhe mais uma vez para que a esperança do amor de Deus
brilhe tanto na sua vida quanto dos seus familiares e também de outras pessoas queridas por você. Vamos juntos orar? Deus do Pai, obrigado pela mensagem dessa semana, que muito mais do que simplesmente uma mensagem de dor e sofrimento para o povo egípcio, nós vimos a libertação do seu povo, seu amado povo, Pai, que se inclina diante de Ti para Te adorar. Que o nosso coração se abra para as Tuas bênçãos, nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos que nos prepare para a eternidade, que o Senhor volte logo. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.